Fala pessoas, dia 12/9, quinta-feira, e vamos às notícias. Semana quase acabando, mas a gente tem aí muita coisa a discutir hoje, né? Ontem a gente falou muito de São Paulo, vamos falar um pouco só, mas vamos começar pelo Rio. A situação do Rio é 1000 vezes pior daqui de São Paulo, em questão de candidatos, tá? Tem uma alternativa boa, mas pelo visto o Carioca não está afim nem de chegar perto, não sei o porquê. Lembrando, para ajudar o canal temos aí o link da Amazon. Você clicou, navegou e comprou, tanto no comentário fixado quanto na descrição. E temos aí, ó, Eduardo Paes segue liderando no Rio com 64%. Ramagem tem apenas 13%. É uma diferença brutal, né? Nunca antes vista. E a gente fica vendo, né? Muita gente discutindo sobre Nunes, sobre Marçal, sobre São Paulo, mas aí você vê que esses influenciadores não citam o Paes, ou até mesmo elogiam o Paes. Aí você fica se perguntando o que acontece que a régua de medição para São Paulo e Rio é completamente diferente. Enquanto isso, vamos falar do Boulos, que pouca gente fala. Pesquisa mostra que a esquerda corre risco de ficar fora do segundo turno. Você vê como o São Paulo está uma situação um pouco melhor. Isso aqui está bem otimista, mas o que acontece? Com exceção de Dória, em 2016, que ganhou em primeiro turno, também foi, lembra do Acelera, Bolsodória e tal, né? Utilizou bastante o nome do Bolsonaro enquanto estava naquele ápice, né? Aquela revolução praticamente que aconteceu em 2018. Dessa vez aí temos o Marçal, né? Mesmo sem a televisão, como diz aqui, tem alcançado os eleitores por meio de sua extensa capilaridade nas redes sociais. Na pesquisa Quaest desta quarta, ele aparece pela primeira vez liderando o levantamento espontâneo, que é quando os nomes dos candidatos não são fornecidos aos entrevistados. Os caras já chegam e falam Marçal direto. E aí, nesse caso, né, o Boulos estava com 14% e o Nunes aí tá chegando perto, e pode ser que aconteça de ter Nunes e Marçal no segundo turno, para alívio absoluto aí de São Paulo, que teria aí um esquerdista apoiadíssimo pelo Lula. O Lula tá fazendo de tudo pelo Boulos. Imagina a situação. Mas vamos ver. Você vê que a situação de São Paulo está muito melhor. E a direita saindo no tapa, né? Mas se acontecer ficar tudo ok, ficamos satisfeitos, né? Podem brigar desde que deixe aí um espaço. Eu acho que deveriam focar mais no Rio de Janeiro, apesar que eu acho que não tem mais solução da questão aí, porque o país está muito na frente, tá? Falando ainda de Boulos fica 6 anos sem ser encontrado pela justiça. Processo prescreve e promotor lamenta. Imagina o cara com processo, ninguém encontra ele, não encontraram o Boulos, imagina, 6 anos sem encontrá-lo, e aí o pessoal enchendo o saco ainda de pessoas, né, que são de direita. Você vê como o pessoal aí tem a Folha tá fazendo um serviço que a direita não está fazendo, né? Olha que coisa mais louca, porque a Folha está batendo no Lula, está batendo no STF, e o Boulos seria o puxadinho aí, né? O Boulos, como eu sempre falei para vocês, ele é o próximo Lula, né? Então estão tentando fortalecê-lo ao máximo, só que a situação vai ficar bem complicada. Zambelli revela porque não subiu no trio de Malafaia e Bolsonaro, né? Mais uma vez, todo aquele papo do 7 de setembro. Ela disse que não conseguiu chegar a tempo, né? Só chegou às 6h30, quando o ato já havia terminado, concluiu a parlamentar. Vamos dizer assim, que prioridades, né? Nesse caso aí, eu acredito que ela realmente não queria, porque talvez nem deixariam ela subir, sendo que Bolsonaro faz tempo que, desde que ela apareceu com a arma na mão, né, antes das eleições de 2022, você vê que o Bolsonaro afastou ela, né? Mas enfim, olha só que interessante, PGR foi contra a nova prisão de Oswaldo Eustáquio e Alan dos Santos, uma coisa inusitada. Enquanto isso, ele se manifesta contra a ação do Novo, que questiona o bloqueio do X, ou seja, Gonê defende rejeitar a ação para desbloqueio do X. Tem muita gente esperando que o X volte. O X, ele está cada vez com uma movimentação menor, né? Cada vez tem menos. Porque eu falei, não vai ter esquerda lá, então o embate fica um pouco sem graça. O pessoal ainda se diverte, né? Tem gente usando VPN. Mas será que vai voltar? Se voltar, vai demorar bastante. Talvez, dependendo aí, quando certo ministro não estiver mais no STF. Ou seja, pode demorar muitos anos. Mas vamos esperar, né? Enquanto isso, o PF pediu prisão de Marcos Duval, mas PGR e STF negaram. Outras coisas meio loucas acontecendo. Lembrando que Marcos Duval aí tá com 50 milhões negativo na conta, né? Que colocaram pra ele. E ele tá dormindo no Senado lá. Ele foi lá, né? Tá dormindo aí no trabalho dele praticamente, porque ele não fala que não tem mais onde morar, onde pagar as contas, né? Enfim, coisa muito louca. Marcos Duval, várias polêmicas. E aí, no Brasil, o governo Lula avalia retorno do horário de verão por causa da seca. Então, o horário de verão que muita gente gosta, acha a coisa mais maravilhosa, né? Eu acho péssimo, sempre odiei, né? Até na hora da mudança, quando você perde aquela hora. E também tem a questão do calor, né? Eu acho que o pessoal que gosta de horário de verão é aquele pessoal que até é bom vivan, né? Que tem uma vida mais tranquila. Eu lembro muito bem de ficar no ônibus fritando
fritando, né? Porque o sol não descia e você fica lá no transporte simplesmente morrendo de calor. Enfim, eu acho que foi um dos melhores acertos. O Bolsonaro teve avanços, né? Ele foi limitado em muitas coisas. Uma coisa que ele fez que eu achei muito bom foi isso aqui. Mas olha só como está essa questão de seca. Acho que é um menor dos problemas. A cidade de São Paulo registra 76 mortes por síndrome respiratória aguda grave. Olha só, isso aí é a foto de São Paulo. São Paulo está assim, tá? Eu abro a janela e vejo São Paulo assim. Na hora que eu respiro, você sente o cheiro das queimadas que vem acontecendo pelo Brasil todo. É uma situação péssima. Você consegue ver exatamente isso aqui. E não é à toa, ó. São Paulo registra a pior qualidade do ar do mundo pelo terceiro dia consecutivo, tá? A gente conversou um pouco mais, mas a gente vai conversar ainda mais em vídeo exclusivo sobre o que eu acho dessas queimadas. E está cada vez mais claro do que está acontecendo, tá? E a gente está sofrendo bastante, ó. O fenômeno da chuva preta atinge cidades brasileiras. Veja onde. Em vários lugares, e olha só como está a água, tá? O Brasil é um apocalipse, né? A gente tá quase numa situação aí, chuva ácida, né? Simplesmente inacreditável onde estamos, né? Como o Bolsonaro era o Nero, né? Olha só como é que tá o Lula. Inclusive, falando em Lula, Haddad diz que já passou do tempo de taxar Big Techs e cobra ao CDE. Então, lembra? O pessoal faz meme do cara, o cara acha ruim. Ele falou assim, não é questão de taxar, é só para cumprir o que deve. Ou seja, não tá taxando e vai pôr uma taxa, né? Os caras tentam conversar, enganar não sei quem. Nós não enganam, né? Mas lembre-se, taxar as Big Techs, com certeza aí, muitos influenciadores talvez comecem a ficar um pouquinho mais aí ariscos, né? E aí começa a bater a água no traseiro, aí os caras começam a acordar, apesar que tá meio tarde, tá? Estatal vinculada a Juscelino Filho da pedalada fiscal de 77 milhões, né? Manobra contábil para rolar despesas de 2023 para o orçamento deste ano. 77 milhões. Aqui a gente fala só de milhão, bilhão, não tem coisa boba de milhares de reais, tá? A única coisa que a gente fala nessa semana, a gente falou bastante de milhares de reais, é o quê? É os processos do Boulos, né? 5 mil reais, 15 mil reais, quando vai falar desses caras aqui, é acima aí de milhões, tá? Como acreditar em Arielle Franco sem cancelar Silvia Almeida, da Mili Lacombe. Essa Mili Lacombe, faça um exercício aí, se você quer rir, dar uma risada, tranquilo, né? Se divertir, escreve Mili Lacombe, Rogério Ceni no YouTube e assista. Tem duas partes, tem alguns vídeos mais curtos, mas essa jornalista do UOL fazendo um textão gigantesco para tentar aí, de certa forma, amenizar as coisas, né? Como sem cancelar o Silvio Almeida. Se fosse um direitista, ia pedir até que tirasse a cabeça do cara, né? Mas como é o Silvio Almeida, olha só como muda. E no final do texto tem isso aqui, ó. Enquanto o homem branco heterossexual não se enxergar como uma identidade a ser criticada, só por ser, tipo assim, homem branco heterossexual tem que ser criticado e ponto final. Olha que coisa, né? Jornalistas aí desse tipo. É difícil, 100 votos, oposição adia a discussão do PL da anistia para outubro, então não teve votos. Muita gente fala de impeachment, mas olha só como a oposição, que é a direita, né? Agora, você vê, precisava aí de 34 deputados e não teve. Complicado, né? Falando de anistia, teve faixa lá na Paulista no 7 de setembro, mas não avança. É difícil, a direita está muito fraquinha. Maduro e MST firmam um acordo para desenvolver a agricultura na Venezuela. Olha só que coisa mais linda. Não se deixe enganar. Olha o bonezinho. Quer ver esse bonezinho? Olha esse outro bonezinho aqui. Não se deixe enganar pelo vermelho, tá? Tem muita gente aí que tem uma conversa muito furada e a gente vai falar bastante disso hoje. Por exemplo, Zelensky diz ao Metrópolis que o governo do Brasil é pró-Rússia. Alguém tem dúvida disso? Não sei. Tem alguns caras aí que gostam de pôr dúvida na sua cabeça, tá? Pessoal aqui, ó, não mentiu. Sim, todos sabem disso. Todos, vírgula. Tem muita gente que não sabe. Alguém tinha dúvidas? Muita gente tem dúvidas. Zelensky acusa Brasil e China de formularem proposta de paz após consultarem a Rússia. É lógico, né? É aquilo que eu digo. Zelensky diz que Rússia venderá combustível barato ao Brasil somente até o fim da guerra. Eu já não sei, para mim vai depois da guerra, o que for, tá? E aí o perfil que comenta que esse cara não sabe o que é BRICS, eu que pergunto. A semana inteira a gente falando, o Zelensky é mesmo, né? Como é que pode essas pessoas, líderes, não terem noção? Por isso que eu desconfio de tudo nesse mundo. O cara falando com uma indignação absurda, né? O governo do Brasil é pró-Rússia. Pô, você não sabe o que é BRICS? Você não sabe da história? Você não sabe da Rússia, do Brasil? O que é o Lula? Né?
Por isso que eu falo, cuidado com o canal que você assiste aí, né? Que tentam falar que o Lula, na verdade, não é pró-Rússia, que ele não é comunista, né? Que na verdade ele é mais globalista do que outra coisa. Não se enganem. Infelizmente, muitas vezes eu falo aqui, a pessoa acha que eu tô reclamando do número de visitas, que eu queria ser famoso ou ter alcance. Não, só me deixa muito triste saber que tem canais gigantescos desinformando, tá? Isso me dói. Mas fora isso, já até acostumei. Por isso que eu falo, nossos vídeos exclusivos é onde está realmente o diamante, que a gente consegue lapidar ele diariamente e está cada vez mais afiado, porque por aí você só vê desinformação. A acordo do Mercosul-China pode incrementar PIB do Brasil até 1,4%, tá? Então a China realmente vai investir no Brasil, só resta saber se ela vai investir para virar uma potência ou vai virar só um puxadinho. Eu acho que a segunda opção é a mais viável, né? Infelizmente. E Brasil deve crescer menos que Argentina e México na próxima década. Aí o pessoal, muito pelo contrário. E nesse caso, menos que Argentina e México, porque eu acho que é isso, né? Que os comunistas, eles não vão fazer o Brasil ser grande. O Brasil ele ser um puxadinho, ele ser apenas um fazendão, né? Porque o comunismo é isso, ele não tende a crescer muito. Apenas os amigos do rei, nesse caso, os núcleos eurasianos, vão ter realmente uma grande riqueza, tá? E Biden tira foto com o boné do Trump e Casa Branca justifica. Cara, ele tá tão... Uma coisa que eu vi do Biden, tá? Ele tá tão leve, cara. Ele tá simplesmente brincando, comentando. A diferença, né? Ele era muito mais tenso. Agora ele tá até mais jovial. Pôs o boné do Trump lá, que o cara falou, coloca aí pra... né? Já que a gente tá trocando um boné, é sobre união, né? É a questão do 11 e do 9. Então coloca o boné. Ele foi lá e colocou. Enfim, muita gente disse que ele tá meio gaga e nem sabia o que tava colocando na cabeça. Mas de qualquer forma, depois a gente fala, né? Como a gente prometeu do debate. O debate foi interessante, eu vi opiniões aí, né, distintas, às vezes até muito incorretas sobre o que aconteceu no debate. Então a gente vai fazer uma análise bem legalzinha aí sobre o debate, tá? Moro vai à festa de ministro de Lula. Olha só, né? Para finalizar essa notícia aqui, Moro vai à festa de ministro de Lula. Então a gente viu todo aquele a Lava Jato fez todo aquele trabalho que eu, sinceramente, nunca fui um cara de ovacionar e achar que a coisa mais dentro. Eles estavam fazendo o seu trabalho, tá? Deltan, Moro fazendo o seu trabalho. Fizeram, mas ao mesmo tempo eles ficam... uma vez o Moro deu uma entrevista falando, né? Que respeita o Lula, de certa forma, que não gostaria de ter feito aquilo, etc. Então, por isso que eu falo, social-democracia é uma desgraça. Então a gente vê uma direita, às vezes, flertando com Putin, a gente vê uma social-democracia fraquejando, não tem capacidade, e a gente, uma direita, que eu posso chamar mais pura, e que quer o certo, realmente tem valores, fica meio órfão, que você não vê nada para enfrentar os esquerdistas. A única coisa que a gente tem que esperar é que os esquerdistas batam cabeça até desmaiarem, né? E aí, assim que um desmaia, a gente descarta. E nesse caso, se acontecer isso, vai então um social-democrata tipo o Moro, né? Não o Moro em si, mas alguém próximo a ele, ou no mesmo pensamento parecido, e é isso que a gente vai ter, né? Pelo menos, se isso acontecer, a gente vai ter um pouco de tranquilidade para respirar, porque se o Lula conseguir aparelhar 100% o Brasil e a China conseguir controlar o Brasil, a gente vai ter muitas limitações, tá? Limitações como nunca antes. Enfim, vamos em frente, chega de falação. Final de semana a gente que pega uns vídeos para falar bastante e amanhã a gente se vê nesse canal. Obrigado pelo apoio. Lembre-se do link da Amazon. Clicou, navegou e comprou, ajudou o canal. Muito obrigado, a gente se fala e até mais.